Virgem Mãe, tenho seguro do Somo Bem. Gostaria de partilhar com vocês a minha experiência com a Virgem Maria, que vem desde a minha infância, né? Eu nasci em Aparecida, fui batizada na Basílica, né, de Nossa Senhora. Então a minha experiência com ela vem desde pequenininha. Mas parece que aumentou depois que eu cheguei aqui em São Paulo, né? Estou aqui há 11 anos e quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, vim trabalhar para cá, não tinha ninguém da minha família aqui, né? Não conhecia ninguém nem como amiga, né? E eu senti muita falta de mãe. Houve um momento assim desse tempo em que eu chorava muito, né? Mãe faz falta, faz muita falta, né? E eu pedia muito a presença da Virgem Maria, clamava muito pela presença dela naquele momento, né? Porque eu não sentia falta de mais nada, de mais ninguém, além da presença materna, né? Da mãe que muitas vezes eu tive e de uma mãe que muitas vezes também eu não tive. E naquelas horas foram assim momentos em que Nossa Senhora se fez muito presente em minha vida, né? Eu me recordo que teve um dia em que eu falei chorando para ela: Nossa Senhora, eu preciso que a Senhora se manifeste na minha vida de forma concreta amanhã. Isso era altas horas da noite, eu rezando. Eu preciso, porque eu preciso sentir que eu não estou sozinha aqui. E de manhã, umas 10 horas da manhã, no dia seguinte, uma pessoa que eu tinha conhecido na igreja, nas missas que eu já ia todo dia, me chamou no portão da casa onde eu estava, com um pedaço de bolo de chocolate na mão, que é o que eu mais gosto, e um bilhetinho escrito assim: a Virgem Maria te mandou. E naquela hora eu não sabia se eu chorava, se eu ria, né? Não sabia qual era a melhor reação para agradecê-la, né? Pela manifestação tão concreta, de amor tão concreto para comigo, né? Sabendo o quanto eu precisava. E nesse mesmo tempo, um dia no ônibus lotado, eu não conhecia ninguém dentro daquele ônibus. Uma menina olhou bem para mim, bem jovem ela, olhou bem para mim e falou assim: toma, é seu. E naquela hora, quando eu olhei assim, eu desci do ônibus, eu já estava para descer, e eu desci chorando e olhando, falando: meu Deus, obrigado pela mãe que o Senhor nos deixou e que se manifesta quando nós mais precisamos, né? Quando nós mais necessitamos. Porque nós sentimos falta de muitas coisas nessa vida, mas a presença da mãe é indispensável, né? Só quem perdeu, quem fica longe, sabe o quanto mãe faz falta, né? Depois, passado um tempo, eu já estava fazendo caminho na comunidade Canção Nova e surgiu o concurso para a Terra Santa, né? Foi anunciado na Rádio América o concurso para a Terra Santa, tinha que escrever um texto. E eu já corri para Nossa Senhora, porque era meu sonho visitar a Terra Santa e eu sabia que seria pelas mãos dela que lá eu chegaria. E comecei a rezar e pedir para Nossa Senhora que passasse à frente e que eu queria participar, eu queria escrever o texto que era necessário escrever para poder participar. E levantei um dia bem de madrugada, comecei a rezar e escrevi a primeira frase do texto. E quando eu escrevi a primeira frase, eu não conseguia continuar o texto. Eu pensava, rezava e eu escutei a voz de Maria naquele dia, como se alguém mesmo que eu conheço, que convivia comigo, estivesse ali do meu lado e dissesse. Eu escutei ela falando para mim assim: fale de mim. E naquele instante eu olhei para o caderno e escrevi. Eu tinha parado nessa frase: Deus, por amor ao seu povo, enviou o seu filho para nos salvar. E parei nessa frase. Quando ela falou: fale de mim, imediatamente eu olhei para o caderno, peguei a caneta e escrevi: Maria, serva escolhida, nos trouxe um Deus que se fez homem, humilde e pobre, para esta terra santificar. E dessa hora em diante o texto fluiu.
Hoje, violência, guerra e morte insistem em sufocar um amor que por eles deu a vida, se deixando crucificar. Mas a promessa do Pai e o grito do inocente me faz acreditar. Apesar da dor que é tanta, aqui é uma terra santa, um lugar de amor, um lugar de paz. Um mês depois, quando veio o resultado do concurso que eu havia ganhado, eu sabia que tinha sido pelas mãos dela. Geraste silenciosamente em teu coração. No Natal nos trouxeste entre cantos a alegria de Cristo, Verbo eterno que veio a nós. Teu Jesus, Virgem silenciosa, tu me ensinas silenciar também para no silêncio teu menino eu gerar também. Quero só contigo meditar tudo o que a vida me trouxe. E mais uma vez, né, sem muitas palavras, porque ela faz e a gente, para agradecer depois, não encontra palavras, né? Eu só dizia para ela assim que eu queria com a minha vida, através da minha luta pela santidade, dizer o meu melhor muito obrigada a Jesus em primeiro lugar e a essa mãe que Ele nos deixou como o maior dos presentes depois dele mesmo para nós. Quando nós mais precisamos, quando nós mais necessitamos, ela se faz presente e não só se faz presente, mas nos ama com o mesmo amor que ela amou e ama Jesus até hoje. Então eu sei que assim como na Canção Nova foi ela quem tudo fez, na minha vida também, para chegar até aqui. Porque quando a gente sente a falta da mãe na nossa infância, na nossa adolescência, ao longo da nossa vida, a gente se sente perdido, né? A mãe é o nosso apoio, é o nosso porto seguro, mais até que o pai, é a mãe. E Nossa Senhora, quando ela percebe que na vida de alguém falta essa presença, esse porto seguro, ela vem concretamente para que aquele filho não se perca. Então a ela eu devo a minha vocação, a minha salvação, ser o que hoje eu sou de Deus, né? Aqueles que perderam a esperança, aqueles que não acreditam mais nem em si mesmo, creiam, existe uma mãe. Aqueles que dizem, mas eu nem conhecia minha mãe. Mas Nossa Senhora, ela é a nossa mãe. Ela é a mãe que nunca, em nenhuma das circunstâncias da nossa vida nos abandona. E ela é a ponte que nos leva à salvação. A ponte que nos faz sentirmos fortes nos momentos de fraqueza. A ponte que nos faz sentir encorajados quando o desânimo toma conta. Eu falo por experiência própria, daquilo que eu vivi e muitas outras coisas que poderia relatar, né, aqui, porque é uma história escrita com ela, a minha vida. É uma história desde lá da minha infância. Pequenininha, com 7 anos de idade, quando eu já subia na janela da vizinha, que era uma senhorinha, tinha idade para ser minha avó, e pedia para ela, me ensina a rezar o terço, que a minha mãe não sabia. E eu ia do outro lado da rua e pedia com um tercinho branquinho na mão, me ensina a rezar o terço, sem naquele momento ter noção do quanto eu precisava dela, do quanto ao longo da minha vida eu ia precisar dela, né? Do quanto
eu ia, ao longo da minha história, me sentir sozinha e naqueles momentos perceber a presença dela e poder continuar e poder chegar até aqui, né? Então, para todos aqueles que hoje se sentem fracos, sozinhos, desamparados, perdidos, lembre-se, existe uma mãe que segura pela mão, que segura no colo, quando a gente se sente sem chão. Porque quando nós nos sentimos sem chão, só o colo nos faz permanecer na caminhada, só o colo. Colo de mãe. E esta é a mãe que nos segura no colo, não só pela mão, e nos diz de uma forma tão carinhosa, tão amorosa e tão verdadeira e concreta ao mesmo tempo: eu estou com você. Era isso que eu queria dizer, entre muitas outras coisas que poderiam também ser ditas.